Mas se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro de Colossenses, capítulo 4, o versículo 5 e o 6. É Colossenses, capítulo 4, versículo 5 e 6 diz assim. Vamos ler juntos? Já que está ali, né? Vamos lá. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Hoje eu quero conversar com você e preparar você a lidar com pessoas. Amém? Talvez não exista uma das coisas mais difíceis do que lidar com gente. Você, para lidar com pessoas, você tem que ter uma estrutura muito bem organizada, muito bem formada dentro de você, porque o ser humano ele é muito estranho às vezes. Ele é de um jeito hoje, às vezes ele pode ser de outro jeito amanhã, e dependendo como você lida com ele, tem coisas que você fala, ele entende de uma maneira errada, ele faz uma outra interpretação. E você tem que lidar com pessoas o tempo todo. Pessoas de fora, pessoas de dentro da sua casa, pessoas da sua família. E lidar com gente se levantam mal entendidos. E hoje, principalmente, você vê que as pessoas, elas interpretam o que você escreve num texto do WhatsApp. Aí, dependendo do que você diz, ele lê aquilo ali e ele faz uma interpretação, porque a cabeça dele imagina como é que você está falando. Às vezes você coloca assim, não, né? Mas é um não suave. Ele lê do outro lado e ele entende não um não suave. Ele entende o não. Aí pergunta para você, depois responde, o que é que está acontecendo? Está tudo bem? Porque na cabeça dele ele interpretou de outro jeito, né? E vocês sabem que isso é muito difícil de lidar com gente. E você vai ter que fazer isso a vida toda. Por quê? Geralmente todos os problemas que se constroem na sua vida se constroem nos relacionamentos interpessoais. Você tem problemas com as pessoas por desentendimento, você tem problema com as pessoas porque às vezes você não é compreendido e às vezes porque você também não está compreendendo. Você tem desentendimento com as pessoas porque você às vezes se sente atacado e às vezes você revida ataques. E assim a gente vai vivendo e vamos construindo às vezes amizades e vamos destruindo amizades e às vezes nossos relacionamentos vão diluindo ao longo da vida por conta da gente não ter muito tato para poder lidar com gente. O apóstolo São Paulo, ele era muito preocupado com uma série de coisas. Ele procurava ter sabedoria para poder lidar com as coisas e com as pessoas. E tudo que se referia em lidar com coisas ou com pessoas estava envolvido a igreja. Por que estava envolvido a igreja? Porque ele era um apóstolo. E a cabeça do apóstolo é a igreja, a cabeça do médico é paciente. E a cabeça de um pastor é pessoas e a igreja também, de um padre não é diferente. Você tem inserido exatamente no meio onde a sua cabeça se volta exatamente para aquilo em que você está envolvido. E ele, o apóstolo São Paulo, estava envolvido com a igreja, ele era um apóstolo. E ele tinha uma missão, a missão de preparar as pessoas a lidarem com a igreja de Jesus. Porque entendia ele, porque sabia ele, que para lidar com a igreja de Jesus, era lidar então com cabeças diferentes, com muitas cabeças, e as pessoas com quem ele queria conversar, que era exatamente que ele orientava, era a igreja, porque ele entendia que a igreja é que recebe pessoas, e é a igreja praticamente que repassa para as pessoas mais ou menos a visão do ambiente em que eles vivem. Somos nós que passamos. De repente entra alguém aqui nessa igreja,
Aí percebe que todo mundo vira a cara. As pessoas vêm e dizem, eu não vou mais naquela igreja porque todo mundo é muito orgulhoso ali. Eles não param para ouvir a gente, eles não param para conversar com a gente. Eu entrei, ninguém me cumprimentou, ninguém foi um pouco cortês ou agradável comigo. E de repente se estabelece no meio daqueles que chegam exatamente a visão de uma igreja por aquilo que nós fazemos, pela maneira como nós agimos com as pessoas que chegam. E tem tanta coisa que pode gerar uma identificação negativa dentro do ambiente que nós estamos vivendo. E no caso dele, então, era com a igreja. E ele estava tão preocupado com a igreja que ele escreveu uma carta. Essa carta, ela tinha o objetivo de pedir que os irmãos tivessem um pouquinho mais de sabedoria. Tivessem um pouquinho mais de sabedoria. E dentro dessa sabedoria, eles pudessem então ser exatamente um instrumento favorável em favor da obra de Deus, fosse favorável à obra de Deus. E ele escreveu um monte de coisas dentro dessa carta. Essa carta foi para a igreja de Colosso. Algumas cartas ele escrevia para Colosso e servia para a igreja de Laodiceia, que era muito próximo da igreja de Colosso. As duas igrejas eram juntas uma da outra, duas cidades próximas uma da outra. E ele escrevia e tentava orientar, dizer, olha, é assim que vocês têm que fazer. É assim que vocês são abençoados. É dessa maneira que vocês agem, que vocês acabam se favorecendo e favorecendo as pessoas que procuram vocês e que estão atrás de vocês. E a igreja é exatamente isso. É um ambiente terapêutico, na verdade. Quando você vem aqui, você não vem só por vir. Você vem para ouvir a palavra de Deus e você vem porque se sente bem. De alguma forma, Deus trabalha em você, no seu coração, melhora você e você começa a sentir a necessidade de estar na igreja. E nós que estamos aqui temos um papel fundamental para poder ajudar você, que é uma comunidade terapêutica no fundo. Ela cuida de você, ela prepara você para a vida, ela ajuda você. E esse papel bem feito é feito por nós, não é só por mim, mas é por você também que faz parte daqui. Você que faz parte daqui tem que ser educado, tem que ser delicado, tem que tratar bem as pessoas. Tudo isso vai favorecer o quê? Na ajuda que você está dando para aqueles que chegam. E era exatamente isso que ele queria quando escreveu a carta a Colosso. E ele e quando escreveu a carta, ele falou um monte de coisa que para poder falar eu teria que ler a carta todinha. Mas eu escolhi esse textozinho aqui para poder conversar com vocês. Ele vem e diz para as pessoas que eram de lá da igreja: andai com sabedoria para com os que são de fora. Aqueles que estão chegando, aqueles que não são dali. E quando ele falava se comportar com sabedoria para com os que estão de fora, ele não estava se limitando unicamente à igreja, mas era uma forma de tentar dizer para mim e para você que nós temos que ter muita sabedoria para lidar com aquelas pessoas que não têm a mesma fé nossa, que não têm a visão de Deus da forma que nós temos. Porque quando você tem sabedoria com essas pessoas de fora, você de alguma forma acaba ajudando elas realmente a se aproximarem de Deus por aquilo que você passa a representar para elas na visão que elas estão tendo de Deus através de você. Mas o que acontece hoje, que às vezes nós nos atrapalhamos, é que às vezes nos falta uma série de coisas que possam então fazer com que tenhamos sabedoria para sermos de fato alguém inserido no meio das coisas de Deus ou da igreja de Deus. Às vezes nos falta paciência, às vezes a maneira como nós lidamos com as pessoas, tem momentos que nós esquecemos que nós temos um testemunho para dar. Às vezes nos falta tato para poder lidar com pessoas de fora que nós estamos pretendendo vê-las mudadas. Geralmente quando você é de Deus, que você está na igreja, que você tem pedidos a fazer para Deus, você sempre tem esses pedidos dirigidos a outras pessoas,
Quando você conhece Deus, faz parte do seu sonho, do seu projeto, também alcançar pessoas que estão próximas de você, muitas vezes alguém da tua casa, alguém da tua família, alguém que está dando muito trabalho, alguém que está fazendo você chorar, alguém que se desvirtuou, alguém que perdeu o rumo e as direções da sua própria vida. Você começa então simplesmente a agir para tentar, de alguma forma, resgatar essa pessoa. É aí que entra a sabedoria que ele está pedindo. Sabedoria com aqueles que são de fora, com aqueles que não têm a mesma fé sua. E essa sabedoria passa pelo seu comportamento, pela sua atitude. Como assim? Porque tem pessoas que querem falar de Deus para os outros. E sabem que tem essa necessidade de falar de Deus. Mas às vezes o que ele fala não tem muita ressonância na vida dos outros, não, porque as pessoas ouvem dele e percebem que nele não há uma atitude que seja compatível com aquilo que ele está falando. É aí que nós somos obrigados a ter sabedoria para poder agir exatamente como, deixando Deus agir na vida da gente, para que venhamos ter determinadas atitudes que não venham praticamente anular as coisas que nós podemos falar para alguém para tentar ajudá-las. Como assim? Tem gente que quer falar de Deus para as pessoas, mas as pessoas percebem nele a ausência da mudança que eles estão exigindo dos outros. Aí a palavra perde força, perde a força. Eu vou contar para vocês aqui uma história que eu já contei muitas vezes, principalmente na outra igreja, mas não sei se já contei aqui. Um dia, uma irmã chegou comigo lá na igreja, outra igreja que eu sou pastor também, e disse assim para mim: vou parar de vir na sua igreja. Ela me deu o maior susto quando disse isso. Que para pastor não tem coisa mais doída quando alguém diz: não vou mais na sua igreja. Você se sente culpado, você acha que você não cumpriu a sua missão direito, você acha que você deixou a desejar, que você não atendeu como deveria atender, que você não foi suficiente para pastorear a vida da pessoa. Vem as frustrações também. E eu disse: mas por que a senhora não vem mais na igreja? Fiquei preocupado. Ela disse: porque eu venho há 8 anos aqui orar. E há 8 anos eu venho aqui orar pelo meu marido, ela disse para mim. E ele não mudou nada. Eu oro por ele e lamento lhe dizer que ele parece que, se não tiver pior, está a mesma coisa. E o que eu vou ficar fazendo aqui, vindo para as campanhas de oração? Se há 8 anos eu peço e ele não muda. Aí eu peguei: mas me diga, eu também não sabia do caso, mas me conte essa história direito. Pois é, eu tenho um marido que bebe há mais de 20 anos. Ela falou para mim. E o meu grande problema, a coisa que eu tenho raiva, é da bebida dele. A bebida dele é uma coisa que me incomoda, ela disse. Nós já brigamos mais de não sei quantas vezes por causa dessa bebida. Eu sou da igreja, frequento a igreja há muitos anos, que ela não era da minha igreja. Ela ia lá, mas ela era de uma outra igreja. E ouvindo o senhor no rádio, que a gente ora, faz campanha e Deus resolve, eu comecei a frequentar a quadrangular em busca disso. E eu estou lá com meu marido, eu tenho uma luta com ele há tempo. A bebida dele é a coisa pior que existe na minha vida. Ele já está numa fase que ele não trabalha mais, está aposentado, e se juntou com outra brincadeira que ele gosta. Ele gosta de associar a bebida com o jogo de um dominó, que é a coisa que acaba comigo. Ele começa esse jogo de dominó cedinho, e nesse jogo de dominó ele bebe quase todo dia. Eu disse: é mesmo? É. Eu digo: e aí? Ele disse: eu já fiz de tudo para ele largar essa bebida. Ela falou. Eu disse: mas me conte o que a senhora fez. Ele disse: todos os dias. Eu cheguei da igreja, quando chego da igreja, não demora muito, ele pensa que ele sabe a hora que eu chego, ele demora muito, ele vem e chega em casa bêbado, já bebido.
Eu disse: é mesmo? E o que a senhora faz? Ela disse: já usei todas as terapias que o senhor possa imaginar. Já usei a terapia de quebrar prato, jogar panela pela janela. Já usei a terapia do cabo de vassoura, de bater, de gritar, de falar, de pressionar. E todas as terapias que o senhor imagina que tem, eu já só não usei de matar ele ainda, mas eu já usei todas as terapias que o senhor possa imaginar. De brigar, de ficar sem falar com ele, de... Eu chamei, mas me conte a história direitinho como ela. Eu fui me contar. Quando eu chego em casa, que eu chego da igreja, venho às vezes cheia de Deus, cheia da graça. Quando eu chego, demora muito, ele chega em casa. 10 minutos depois ele vem de lá do lugarzinho dele lá, meio fedendo a bebida, que ele toma cachaça mesmo. Ele chega lá, põe a cara na porta e pergunta para mim assim: tá tudo bem aí? E toda vez eu digo: tá tudo mal, seu cachaceiro, safado. Não sei porque eu casei contigo, tu é um atraso na minha vida, tu devia morrer. E ela começava a falar, isso aí era a rotina, ela contou para mim. Ele já sabia como era a rotina, ele ia lá dentro, pegava o travesseiro dele, arrumava no sofá. Depois que ele arrumava no sofá, ele deitava no sofá, ela ficava do lado ali falando para ele. Ela disse que às vezes ela falava até de madrugada no ouvido dele. Não, porque tu é isso. Você sabe a mulher quando começa a falar, que fica aquela coisa, pá, 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 que é igual cantiga de grilo, que não para, que ela repete a mesma coisa, que ela vai. Ela falou que ficava nessa aí, ficava na cantiga de grilo nele. Tá, 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 tá. Ele se arrumava, se ajeitava e dormia. E ela disse: pastor Paulo, eu falo as piores coisas. Tudo que vem na minha cabeça de ofensa, eu falo. E ela disse para mim. E eu falo tanto, tem noite que eu vou à madrugada falando, e eu falo tanto com ele, em cima dele, que me dá cãibra na língua. Ela disse assim: olha, eu confesso a vocês que eu nunca vi alguém ter cãibra na língua. Mas foi o que ela disse para mim. De tanto falar. Mulher já fala mesmo. A ciência diz que são 25 mil palavras por dia, né? E o homem, hein? O homem é só 7 mil, a mulher fala 25 mil palavras por dia. Tem uma diferença muito grande. Aí o que aconteceu? Aí ele dormia. Ela falava, amanhecia o dia, não demorava muito, no outro dia começava tudo de novo. Isso numa batida de 20 anos. Não sei como eles estavam casados ainda. Ela disse que ela não comia com ele mais. Ela teve uma vez que ela pegou a panela de comida e jogou pela janela, assim, pá. Ela quebrava prato, fazia tudo que era para intimidar, ela tinha feito, não tinha coisa. Eu pensei: pois é. Eu disse: não adianta a senhora orar. É a sabedoria que a Bíblia diz. Portai com sabedoria para com os que são de fora. Aí, o próximo verso, o que é que diz? Olha o que é que diz o próximo verso. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. O versículo seguinte. Só aguarde um minutinho que tem que carregar aqui. Só para vocês entenderem, para eu poder contar essa história, vocês me assimilarem. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Espera mais um pouquinho aqui. Seja sempre agradável, temperada com sal. Concluindo aqui. Para que saibais como dever responder a cada um, disse o apóstolo Paulo. Aí eu disse: a senhora está fazendo tudo errado. Eu falei para ela: a senhora pode orar mais 8 anos que não vai mudar nada, eu disse para ela. Ela disse: por quê? Porque a senhora está orando na igreja e está tendo a atitude errada para poder mudar a realidade de uma situação. Eu disse: mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aguentar tudo isso? Eu digo: não é aguentar. A senhora vai mudar a estratégia. Porque há 20 anos a estratégia que a senhora está usando está dando errado, então vamos mudar a estratégia. Eu falei para ela. Ela disse: mas mudar a estratégia como? Eu disse: quando ele chegar em casa, que ele disser assim, botar a cabeça para dentro da casa, como ele faz toda vez, e diz: está tudo bem aí? A senhora vai dizer para ele assim: está tudo bem, meu lindo, meu gato, entra. Quando eu disse isso para ela, ela disse: nunca eu vou dar esse gosto para ele.
Ele vai se achar. E vai no seu. Eu digo, só tem que mudar a estratégia. Eu falei para ela. A estratégia tem que mudar. A palavra tem que ser temperada com sal, equilibrada. Para você poder atingir um objetivo. Ela, não, isso aí não, pois vai ficar bêbado, nunca, eu nunca vou fazer e tal, Ela saiu, foi embora. Demorou para ela voltar. Um dia eu estou na igreja, quando eu vejo ela apareceu. Ela disse que não botava mais o pé na igreja, eu me animei. Acabou o culto, eu fui lá abordar ela, e aí, irmã, tenho uma história para lhe contar. Eu disse, qual foi a história? Ela foi me contar. Eu estava indo lá na minha igreja, ela morava ali para o Maiobão, e o senhor falou aquilo para mim, eu vim mastigando minha cabeça. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Aí passou a semana, na outra semana ela foi para a igreja dela, quando ela voltou, se repetia o que era recorrente já. Ela chegou em casa, quando chegou em casa, eu tinha explicado para ela, o senhor vai dizer para ele, entra meu lindo, meu gato, seja carinhosa, e além de ser carinhosa, cuide dele, só disse que ele não faz comida para ele à noite, que maltrata ele, faça a comida que ele gosta. Eu perguntei, qual é a comida que ele gosta? Ele adora mocotó, eu disse, não faça mocotó para ele. Ele gostava de comer mocotó à noite, corajoso. Né? Eu digo, pois faça o mocotó para ele, se ele gosta de mocotó, faça o mocotó para ele. Não vou fazer, faça, né, mocotó que ele gosta, faça. Não deu outra, ela contou que foi, passou, quando foi ele foi, ela ficou com aquilo mastigando a cabeça. Ele pegou, chegou, botou a cabeça para o lado de dentro de casa e perguntou, tá tudo bem aí? Ela disse, tá tudo bem, meu lindo, meu gato, homem da minha vida. Ele não entrou, ele voltou. Ele voltou. Ela disse que ele voltou. Quando ele voltou, ele botou a cabeça. Tem certeza? Está tudo bem mesmo? Está tudo bem mesmo? Está lindo. Aí ele ficou desconfiado. Ele pegou e entrou. Ela disse que ele entrou. Quando ele entrou, ela não brigou, não falou nada. Ela já sabia que ele gostava de comer mocotó. Ela preparou o mocotó. Ele foi lá no quarto pegar o travesseiro dele para colocar lá no sofá. Aí quando ele foi buscar, ela disse, amor, eu preparei uma coisa que você adora comer. Ele ficou assim. O que foi que tu preparou? Um mocotó para a gente comer junto. Eu disse, tá doido que eu vou comer esse mocotó? Não come esse mocotó. Ele falou para ela, não vou não. Não, mas vambora, amor. Ela falou para ele, vamos comer o mocotó junto. Olha, a mesa está toda colocada. Diz que ela disse que fazia anos que ela não arrumava a mesa para eles comerem juntos. Nós vamos comer o mocotó junto aqui, vamos? Não come esse mocotó não, come sim. Não como não, ele começou, não vou comer, não vem que eu não vou comer. Ele já começou a brigar ali que ficou nervoso. Eu não vou comer esse mocotó nunca e tal. Ela começou, mas por que você não vai comer o mocotó? Me explica, se eu fiz para nós dois comermos. Não, esse mocotó eu não como. Ela perguntou, mas por que você não vai comer? Ele respondeu, porque tu colocou chumbinho nisso aí. Ela disse, não coloquei chumbinho. Ela sentou na mesa, colocou para ela o mocotó e começou a comer na frente dele. E ele gostava, ele não resistiu. Ele foi lá, sentou e começou a comer. Começou a comer com ela. Quando eles acabaram de comer, eu vou deitar agora. Não, vamos deitar no quarto. No quarto? Porque ela nunca deixava ele deitar no quarto. Não, no quarto, sim, no quarto. Você vai dormir comigo no quarto hoje. Não, mas no quarto não. No quarto, eu vou para o sofá. Não, você vai para o quarto. Aí pegou e foi aquela discussão, ele não querendo, ele resistindo, até que ele foi no quarto. Chegou no quarto, ela ficou lá deitada, esperando ele em pé lá no quarto, olhando, desconfiado. E depois dela insistir muito, ele resolveu dormir no quarto. Mas antes de dormir no quarto, ele fez uma varredura. Ele levantou o colchão, olhou embaixo do colchão, abriu todas as portas do guarda-roupa, ela disse, ficou olhando por baixo de tudo, ficou olhando ver se tinha alguma coisa de errado. Eu acho que ele tinha imaginado que ela tinha guardado algum facão para pegar ele de noite quando ele dormisse. Ele ficou tal, até que ele foi, ela contou que ele se deitou na cama. Quando deitou na cama, ele encostou a costa na parede e ficou de braço cruzado, olhando para ela assim, conversando com ela, lá do lado, conversando com ele, o que há anos não acontecia. E quando ele dormiu, ela estendeu a mão e disse, Jesus, esse aqui
é o pai dos meus filhos. É o homem que o Senhor me deu. Eu quero viver em paz com ele e não quero abrir mão dele. Eu preciso que o Senhor liberte ele. E ela começou a orar, ungiu ele, que ela tinha um óleo lá, deu uma ungida nele, orou por ele. Acho que ele ficou meio estranho quando ela começou a ungir ele, mas ele estava dormindo. No dia seguinte ele bebeu de novo, ela repetiu a estratégia. Quando ela foi na igreja, tinha acontecido já um milagre. Fazia dias que ele não tinha bebido, que isso não acontecia. Parou de beber e começou a ficar em casa. Isso quando aconteceu, isso aí que tem muitos anos essa história. Quando foi um dia, eu encontrei com ela no shopping. E quando eu encontrei no shopping, estava ela e ele, eu não conhecia ele. Ela chegou e disse: pastor Paulo, o senhor lembra daquele cidadão? Olha, o meu marido é esse aqui, era esse que me dava trabalho. Eu digo: e aí? Ah, ele está servindo a Deus junto comigo. Às vezes, nos falta isso aí, gente. Como é que você é? Lhe falta sabedoria para poder lidar com as pessoas que convivem com você? Não está faltando sabedoria para poder lidar com aquele marido que só lhe provoca, que não está sendo fácil lidar com ele? Não está faltando sabedoria para lidar com aquele filho? Era mais ou menos isso que o apóstolo São Paulo queria falar para os irmãos. Sabedoria com quem são de fora. Às vezes a gente pega pessoas que se aproximam de Deus e às vezes a gente, sem falar de Deus, em vez de falar de Deus para a pessoa, vai falar dos problemas da igreja para a pessoa. Vai atrás de problemas. Em vez de falar de Deus, a gente vai transmitir uma mensagem totalmente inadequada para mudar a vida de pessoas. Às vezes a gente quer falar de Deus para as pessoas e quer que as pessoas se envolvam com Deus, mas nós temos comportamento e atitudes que às vezes as pessoas ficam sem entender, porque tem gente que tem lundu. Você sabe o que é lundu? Eu não sei como é que a gente chama aqui lundu. Lá no Acre a gente chama lundu. Lá em Belém a gente chama pessoa que é duas caras. Como é duas caras? Tem dia que ele está de um jeito, tem dia que ele está de outro. Você conhece alguém assim? É difícil a gente não conhecer, né? A gente chama de lundu, que é. Tem gente que um dia encontra com você, parece que é bipolar. Ô, irmão, tudo bem, papai? Tem dia que encontra com você, parece que não está te vendo. Quem quer ganhar pessoas para Deus, ganhar família, tem que ser de um jeito só. Diga glória a Deus. Não pode ter esse negócio, um dia pega na mão, um dia ri para você, um dia sorri você, outro dia vira as costas, parece que você não existe. Paulo está tentando falar alguma coisa com respeito ao comportamento, para que você realmente não deixe de ser sábio, para poder ganhar as pessoas. Tem gente que dificulta, tem gente que atrapalha a Deus. Atrapalha a Deus até para ganhar as pessoas da sua casa, da sua família, fica botando dificuldade para os outros, fica tratando mal, fica com indiferença, fica dando corte. Quem é de Deus e quer ser instrumento de Deus não atrapalha a Deus, ele é receptivo, ele é aberto, ele pede sabedoria, ele tem as colocações certas e ele se torna uma pessoa disposta a ajudar e a agregar. Era isso que ele queria falar. De repente, as pessoas começam: Jesus, entra na minha casa e muda as coisas lá, Jesus. E a pessoa vem para a igreja: estou orando pela minha casa, pastor, orando pela minha família, para que Deus mude as pessoas da minha casa. Entra na minha casa, Jesus. Jesus vai lá na casa. Quando Jesus chega lá, ele vê que aquela pessoa que está pedindo: Jesus, vai na minha casa, muda a minha casa. Jesus descobre que é o mais nervoso, é o que mais fala, é o que mais briga, é o que mais dá problema, é o que mais é encrenqueiro dentro de casa. Como é que Deus vai agir? Ele está sendo o quê? Está sendo um instrumento obstruído pela falta da mudança de vida e pela falta do comportamento de sabedoria. Não tem coisa que mais nos atrapalhe com Deus e das nossas convivências interpessoais do que a falta de sabedoria. Sabedoria para falar as coisas na hora certa.
sabedoria para ficar calado quando precisar ficar calado, sabedoria até mesmo para dizer as verdades que precisam ser ditas, saber a hora para poder dizer essas coisas. E quando você vai descobrindo esses detalhes ensinados pela palavra de Deus, você vai equacionando os seus problemas, você vai resolvendo uma série de questões que às vezes estão em sua volta, que só está precisando que você tenha um pouco de sabedoria de Deus para poder lidar com essas questões. Era isso que o Paulo queria falar. Vamos ler de novo, desde o versículo 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, com aqueles que não são da fé. E aproveite a oportunidade de ser bondoso, de ser generoso, de ser atencioso, de ser afetuoso. Às vezes nos falta esse afeto, nos falta essa atenção. Qualquer pessoa, seja ela quem for, seja afetuoso, seja atencioso, seja amável, porque se você for assim, você vai estar facilitando, você está agindo de sabedoria para poder ajudar a pessoa. Você não cria bloqueios, não cria dificuldades de aproximação. Aí você começa a ser um instrumento de Deus e Deus começa a externar de você para poder ajudar as pessoas. Depois que você lhe diz isso, para você aproveitar a oportunidade, para você vem, para que você tenha uma palavra agradável e temperada com sal, uma palavra equilibrada. Vocês sabem que o sal demais estraga, então o que você vai dizer tem que ser medido, tem que ser temperado com sal, porque se for temperada com sal, você vai estar sabendo o que você está dizendo para a pessoa, o que ela está precisando ouvir, de uma maneira que ela possa receber. Por quê? Porque dependendo da forma como você diz, as pessoas podem se bloquear para as coisas que você quer falar. Tem gente, às vezes, dentro da casa da gente, que não se resolve com Deus por causa da gente. Não vou dar esse gosto para ele, por causa da maneira como nós apresentamos as coisas. Não vou por causa dele. Porque tem gente que chega, ó irmão, tem que ir para a igreja, tem que servir a Jesus. Mas tu não quer, não, porque Satanás está no teu couro. Ó, como é que alguém vai dizer isso para alguém? Tem gente que fala. Quando não diz isso, tem outra forma de abordagem dura que atrapalha totalmente o processo. Então, nesta noite, eu estou aqui, por quê? Para pregar isso para você e para pedir uma coisa, pedir que Deus te dê sabedoria. Sabedoria. Porque se Ele conseguir te dar sabedoria, as pessoas que mais te dão trabalho, que mais têm feito você chorar, vão ser atingidas por essa sabedoria que Deus vai te dar, e você vai conseguir influenciá-las para o bem e para uma atitude diferente. Diga glória a Deus. Então deixa Deus dar sabedoria para você. Ele quer dar. Ele quer dar para você. Você aí que está aí, eu sou encrenqueiro demais. Deus vai ter que trabalhar para que você seja menos encrenqueiro. Mas eu sou daquele tipo que entendo tudo errado. Qualquer coisa eu estou achando que estão contra mim. Qualquer coisa eu estou achando que estão me atacando. Deus vai ter que mudar isso aí. Mas eu sou muito armado. Deus vai ter que desarmar você. E quando Deus começa a trabalhar, que Ele prepara você para a sabedoria, você se torna uma pessoa preparada para ser o instrumento dEle e para fazer diferença na vida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe você e que Deus ajude você no nome de Jesus. Vamos ficar de pé no nosso lugar.